Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história do Jack Stripador. Mas antes eu quero indicar pra vocês um livro que fala sobre esse assunto, que é um dos meus livros favoritos da vida, inclusive um dos favoritos da Dark Side que eu tenho. É uma coletânea com 4 livros, eu tenho os 3 primeiros, ainda não tenho o quarto. Eles são da coleção Rastro de Sangue e eles contam a história de uma menina que ela viveu no final do século XIX, começo do século XX. E ela investiga vários casos de crimes que realmente aconteceram, só que com um pouquinho de ficção, romance, mistério e muita aventura. Então eu indico muito pra quem gosta desse negócio de mistério com romance e muito terror, os livros do Rastro de Sangue. Bom, dito isso, vamos pro vídeo de hoje. Vamos entrar na atmosfera pra vocês entenderem um pouco de como é que tava o cenário naquela época. Bom, era ali os meados dos anos 80, né, do século XIX, 1880, e tava um verdadeiro caos na Europa. A Irlanda tava passando por milhares de problemas e as pessoas estavam migrando de lá para a Inglaterra. Também estava acontecendo várias tretas na Rússia a respeito dos judeus que precisaram fugir também e acabaram indo ali para a Inglaterra e também mais especificamente para o interior de Londres, outras cidades também da Inglaterra, mas a gente vai focar nessa. E como se dá para imaginar, tinha muita gente num lugar que não era muito grande, e então as pessoas começaram a se tumultuar ali. Já os ingleses mais pobres, misturado com os irlandeses que estavam fugindo, misturado com os judeus que estavam fugindo da Rússia, e outros imigrantes também que procuravam abrigo na Inglaterra. Vocês imaginam o caos que estava ali na periferia de Londres, com esse tanto de gente. Bom, para começar, não tinha emprego, não tinha comida para todo mundo, e aí começaram a surgir os famosos bordéis. Gente, a polícia estima que na época tinham mais de 62 bordéis na periferia de Londres, mais especificamente em Whitechapel, que vai ser onde vai acontecer a nossa história. Esses bordéis, 62 bordéis, estima-se também mais de 1.200 mulheres trabalhavam ali. Então imagina, o único jeito que elas tinham de sustentar suas famílias era se vendendo ali, porque não tinha emprego, não tinham condições boas, as pessoas estavam passando fome. Violência estava tomando de conta ali da periferia de Whitechapel e a coisa estava muito feia mesmo. As pessoas saíam na rua, elas eram roubadas. Sabe aquela frase de nada está tão ruim que não possa piorar? Então, é exatamente isso. Uma situação estava um caos, mas conseguiu piorar. Bom, os londrinos, que tinham muito dinheiro, eles começaram a reclamar para a polícia sobre aquela situação, afinal a galera não ficava só na periferia. Vinham também para a parte rica da cidade para poder roubar, para poder fazer vários tipos de coisas horríveis. Aí a polícia sabia mais o que fazer. As coisas estavam ficando cada vez mais caóticas até que piorou. Começaram a surgir corpos de mulheres assassinadas. Bom, Whitechapel já estava sendo vista como um antro da imoralidade, uma vergonha para todos os ingleses. E aí começam a aparecer corpos de mulheres. A coisa começou a afundar mais e a polícia teve que tomar uma atitude porque estava insustentável toda aquela situação. No total, foram 11 corpos, 11 mulheres foram encontradas assassinadas. Só 5 delas a polícia estima que tenham sido vítimas do Jack Stripador, que foi como ele ficou conhecido posteriormente. Por que essas 5? A polícia chegou à conclusão, investigando os casos, 5 assassinatos tinham o mesmo modus operandi. Modus operandi é a mesma forma de agir. Por exemplo, eram vítimas com as mesmas características físicas, com as mesmas profissões, o modo como eram executadas eram iguais, tipo, cortava a garganta delas com uma faca e às vezes ele roubava órgãos ou, enfim, ele mutilava os corpos. Então era o mesmo modus operandi, dando a entender que era o mesmo assassino dessas 5, mas não das 11, né? Esses 5 assassinatos, eles aconteceram entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888. Então, basicamente, foi um atrás do outro. E tinha toda uma metodologia por trás desses assassinatos. Bom, gente, essas 5 vítimas que se estimavam ser do mesmo assassino, elas ficaram conhecidas como The Five. As 5. A primeira delas se chamava Mary Nichols e ela foi encontrada em 31 de agosto de 1888. A garganta da Mary estava cortada,
A parte inferior do abdômen dela estava parcialmente cortada, meio que de maneira irregular, como se o assassino estivesse com pressa ou estivesse tremendo. E também várias outras incisões foram causadas no abdômen dela, poderiam ser facadas ou ele quis abrir. Enfim, ela tava horrível. A garganta, como eu disse, tinha sido cortada por uma faca, só que não foi apenas um corte. Ele meio que destroçou a garganta da Mary. A segunda vítima se chamava Anne Chapman e ela foi encontrada no dia 8 de setembro com o mesmo modus operandi da Mary. A garganta dela tinha sido destroçada com faca. O abdômen dela estava completamente aberto, dessa estava completamente aberto, da Mary estava parcialmente. E depois a polícia forense constatou que o útero dela tinha sido retirado também. Uma testemunha diz que viu a Mary 5:30 da manhã andando pelas ruas com um homem de cabelos escuros e aparência desleixada, como se ele fosse um homem pobre e possivelmente embriagado. E depois ninguém mais viu a Anne. E quando encontraram, já foi o corpo dela desse jeito que eu descrevi pra vocês. A terceira vítima se chamava Elizabeth Street e a polícia ficou um pouco em dúvida se ela realmente foi uma vítima do Jack, porque ela foi encontrada com a garganta cortada, assim como as outras, mas foi apenas isso. Ela não tinha nenhuma incisão no abdômen, nada estava faltando. Então a polícia pensou que poderia ser também o fato de ele ter sido interrompido. Por exemplo, ele ouviu algum barulho de alguém se aproximando, ou alguém viu ele e ele precisou sair correndo. Então, pode ser que seja um caso do Jack e isso tenha acontecido. E também pode ser que não seja o Jack, sim um outro assassinato que foi relacionado. Ah, e a Elizabeth também foi vista por testemunhas com um homem. Dessa vez foram várias testemunhas e deram descrições completamente diferentes. Algumas diziam que era um homem loiro, também vestido com roupas pobres. Outras diziam que era um homem moreno com roupas de nobres. Então a polícia não seguiu essa linha de raciocínio porque ela achou muito, sabe, muito fraca, muito mal feita. A quarta vítima se chamava Catherine Eddowes e a Catherine, ela foi achada 3 horas e 45 minutos depois que a Elizabeth foi achada, ou seja, as duas foram achadas no mesmo dia. E a Catherine, ela foi achada com a garganta dilacerada, assim como as 3 primeiras vítimas. E dessa vez o abdômen dela tinha sido aberto, o rim esquerdo dela tinha sido removido e parte do útero também tinha sido removido. Assim como das outras vítimas, também tiveram testemunhas, mas assim como eu disse, foram testemunhos muito loucos. Uns viam um homem loiro, outros viam um homem moreno, e a roupa cara, a roupa barata, roupas rasgadas. Então a polícia não seguiu também essa linha de raciocínio. Gente, vale lembrar que essas mulheres, elas eram todas mulheres da vida. Então elas serem vistas com mais de um homem numa mesma noite não era algo incomum, era algo diário para elas. Então ficava bem difícil para a polícia identificar qual deles tinha sido o assassino ou se um deles tinha sido o assassino. No caso da Catherine, a polícia ela encontrou uns pedaços da roupa dela na frente do seu apartamento, ensanguentadas. E acima dessas roupas tinha um grafite na parede, xingando os judeus e lançando bastante ódio. A polícia pensou que se aquilo poderia ser proposital, feito pelo próprio assassino, ou se foi apenas uma coincidência de aquilo estar pichado ali, bem onde estava uma prova do crime, que era a roupa dela. O comandante da polícia de Londres, Charles Warren, ele preferiu tirar aquelas pichações da parede, pintou de volta, para que aquilo não causasse mais manifestações, já que aquela parte ali moravam muitos imigrantes judeus, então aquilo poderia dar muito problema, muita briga, muita morte. Então a polícia resolveu abafar aquelas pichações, pintou por cima e ignorou, vamos achar que aquilo foi apenas uma coincidência. Bom, a quinta vítima, ela se chamava Mary Jane Kelly e ela foi encontrada dentro da própria casa dela, em cima da cama, morta, com a mesma coisa da facada no pescoço que eu disse pra vocês, só que dessa vez o assassino ele tava com muita raiva, tanto que ele cortou até chegar na espinha da Mary Jane. Esse também foi mais brutal e mais sádico, como a polícia descreve, porque quase todos os órgãos da Mary Jane foram retirados. Inclusive o coração não foi encontrado, o que indica que o assassino estava bem revoltado por algum motivo. Bom, gente, como eu disse pra vocês, além do modus operandi, ele também tinha toda uma metodologia
para cometer os crimes. Esses assassinatos, eles eram cometidos ou de noite ou ao amanhecer, e também eles eram sempre no final de cada mês ou uma semana depois de começar o mês. Ou seja, ou no finalzinho ou no comecinho do mês. Então era regrado, tipo, sempre. Bom, gente, como dá pra imaginar, um caso desse, né, absurdo, acabou ganhando a mídia, que divulgava diariamente, o dia inteiro, sobre o Jack. E também acabou sendo conhecido internacionalmente todos aqueles assassinatos que estavam acontecendo ali. Bom, durante esse período que a mídia cobria esses acontecimentos, ela recebeu diversas cartas, mas a polícia acredita que apenas 3 delas eram do verdadeiro assassino. Uma carta chamada Dear Boss, um cartão postal chamado Saucy Jack e a última que era carta From Hell, que significa do inferno, tipo, vinda do inferno. Então foram as 3 que chamaram a atenção da polícia, mas por que será que foi? Bom, a primeira, a Dear Boss, ela era datada do dia 25 de setembro, mas ela foi enviada e recebida no mesmo dia, que foi no dia 27 de setembro. Inicialmente, a polícia ela ignorou essa carta, ela achou que fosse falsa. Mas 3 dias depois, a polícia começou a olhar melhor para aquela carta e acreditar que ela fosse do possível assassino. Por quê? Porque a senhorita Catherine, ela tinha sido encontrada com as orelhas parcialmente mutiladas. Só que a polícia atribuiu aquilo ao ataque violento, então podia ter sido que o assassino, sem querer, cortou as orelhas dela, machucou, quando tava, enfim, cortando sua garganta e etc. Só que o assassino escreveu na carta que ia arrancar as orelhas de uma das vítimas e enviar para a polícia. Bom, a polícia nunca recebeu essas orelhas, mas só de estar aquilo na carta, do dia que a menina foi assassinada, que era a data da carta, então a polícia começou a suspeitar de que aquela carta poderia sim ser do verdadeiro assassino. Bom, o segundo, que foi o cartão postal que eu disse pra vocês, que era Saucy Jack, que foi recebido no dia 1º de outubro, e lá o assassino falava que as 2 vítimas teriam uma morte muito próxima uma da outra, o que ele se referia como evento duplo. A polícia ficou meio desconfiada dessa carta, porque a polícia acreditava que essa carta ela tinha sido escrita antes desses 2 assassinatos duplos, né, que foram encontrados no mesmo dia. Vale lembrar que não no mesmo lugar, mas no mesmo dia, com 3 horas e 45 minutos de diferença. Ela foi carimbada pelos correios 24 horas depois de todos esses acontecimentos. Então, é uma possibilidade de que essa pessoa tenha visto esses casos e tenha escrito fingindo ser o Jack. Era uma possibilidade. Então a polícia ficou meio que em dúvida, mas preferiu colocar na pilha de cartinhas que eles acreditavam ser do verdadeiro assassino, também pela escrita, né, pela caligrafia, que era bem parecida. A terceira carta que eu falei pra vocês, que era a carta From Hell, que é vinda do inferno, no primeiro momento a polícia deu uma desconfiada. Por quê? A caligrafia não era parecida com a caligrafia das 2 outras cartas, mas tinha uma coisa que chamava a atenção da polícia. Essa carta ela veio dentro de uma caixinha de madeira e junto com ela tinha vindo um pedaço de rim humano esquerdo, o que dava a entender que era o rim que pertencia a uma das vítimas que teve o rim removido, que foi o rim esquerdo, mas a polícia nunca conseguiu provar que aquele rim pertencia a uma das vítimas. A polícia forense ela fez exames e constatou que sim, aquele era um rim humano, mas que não dava para saber se pertencia àquela vítima. Na carta dizia que a outra metade desse rim ela tinha sido frita e comida pelo assassino. Então a polícia achou que não era meio que o jeito do Jack falar, ele não era o jeito dele. Então eles começaram a desconfiar que poderia ser algum tipo de brincadeira sem graça de alguma pessoa que estava acompanhando as notícias. Afinal, não era uma coisa difícil, já que a mídia estava ali intensamente, dia e noite, noticiando tudo. Bom, no começo das investigações, quem estava com o caso era a Polícia Metropolitana de Londres. Só que depois, com o caso crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais bizarro, com cada vez mais vítimas, quem assumiu o controle das investigações foi a Scotland Yard. Só que ela chamou alguns detetives da Polícia de Londres, já que eles estavam com o caso desde o começo e sabiam melhor o que estava acontecendo. E a Scotland Yard, junto com a polícia, eles se empenharam tanto na busca desse assassino que vocês não fazem ideia. Eles entraram em cada uma das casas de Whitechapel, que era onde estavam acontecendo os assassinatos,
procurando vestígios de alguma coisa forense, alguma prova, um pedaço de carta que podia simbolizar que o assassino morava ali. Então vocês imaginam o tamanho dessa busca. Entrar em cada casa de uma periferia extremamente lotada de gente. Não foi pouca coisa. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas, 300 foram investigadas mais a fundo e 80 foram detidas pela polícia. Então, tipo, não é que a polícia tava parada sem fazer nada, deixando a mídia rolar solta ali junto com a loucura do Jack, junto com as manifestações. Não. A polícia tava trabalhando dia e noite, incansavelmente, junto com a Scotland Yard, que pra quem não sabe, é foda pra caramba. Um grupo de cidadãos voluntários de East End, eles criaram um grupo de vigilância. Eles revezavam e ficavam vigiando Whitechapel durante a noite, para evitar que o Jack fizesse mais vítimas. Esse grupo também de voluntários, eles pressionavam o governo cada vez mais para que eles aumentassem, né, o valor das recompensas para quem soubesse quem era o assassino ou desconfiasse de alguém com motivos decentes, né? E eles ficavam em cima ali do governo, implorando por mais dinheiro. A Scotland Yard, ela também publicou vários cartazes nas ruas de Londres com aquela carta do Their Boss, com o intuito de achar alguém que identificasse aquela escrita, tipo, meu vizinho tem a letra parecida com essa aqui, meu irmão tem a letra parecida com essa aqui. Alguém que tivesse a letra minimamente parecida com daquelas cartas, que a polícia tivesse uma noção, mais ou menos, de quem podia ser o assassino. Ainda a respeito das cartas, um jornalista chamado George, ele relatou que achava que um jornalista específico, ele tinha falsificado essas cartas para poder explodir as vendas do jornal dele. Afinal, ele teria sido o primeiro a publicar as cartas, então era uma coisa inédita. E a polícia começou a investigar. Chegou até um homem chamado Tom Bullen, que era um jornalista, porque ele já tinha escrito umas cartas pra... Enfim, ele era jornalista, então ele escrevia. E aí a polícia comparou as escritas com a Their Boss e com o cartão postal, e a escrita, ela era extremamente semelhante. Mas um homem chamado Fred Best, ele confessou que tinha sido ele que tinha escrito as cartas, junto com um amigo que também trabalhava no jornal dele, que era o The Star, com o intuito de aumentar as vendas e também de manter o caso vivo ali, para que as pessoas não esquecessem. Porque se a mídia e a polícia começassem a receber cartas do próprio assassino, aquilo aumentaria totalmente as buscas, as investigações. É melhor do que não receber nada, o que desmotivaria a polícia. Isso foi da cabeça deles. Porque claro que a polícia não ia parar as buscas de trocentos assassinatos violentos que estavam acontecendo na cidade. A desculpa mais idiota que eu já vi. Ele afirma que também foi para manter os negócios vivos, segundo ele, que era para impulsionar o jornal deles a vender cada vez mais. Teorias da polícia. Como eu disse pra vocês, a polícia acredita que esses 5 assassinatos que eu contei pra vocês foram sim do mesmo assassino, pelo modus operandi, só que eles acham que a última vítima, que era a Mary Jane, ela pode ter sido morta por um imitador do Jack a fim de despistar a polícia. Alguém que o Jack conhecia e pediu pra matar do mesmo jeito, com o mesmo modus operandi, e foi um pouquinho mais violento, porque a polícia talvez estava chegando muito perto de quem realmente era o assassino. Essa pessoa forjou o modus operandi do Jack, só que piorou 1000 vezes, enfim. A polícia acredita sim que a Mary Jane, ela foi de um imitador, mas ela, por via das dúvidas, colocou o caso na conta do Jack. Bom, legado de tudo isso, vocês podem imaginar. Um crime que aconteceu no final do século XIX, na Inglaterra. Todo mundo imaginava que não teria tanta repercussão, muito menos que passaria séculos. E esse caso ainda seria famoso e ainda seria um mistério, porque até hoje não se sabe quem foi o Jack Stripador. Esse nome, ele foi dado, se eu não me engano, em uma das cartas. Ele se referiu a alguma coisa chamada Jack, e aí a polícia começou a chamar de Jack. Mas ele tinha outros apelidos também, como o Avental de Couro. Grande parte daquela periferia onde aconteceram os assassinatos, ela foi demolida e construíram outras coisas no lugar. Só que alguns edifícios, eles foram mantidos e a fama do Jack Stripador continuou naquelas ruas e é forte até hoje. Inclusive, os pais inventavam várias lendas para as crianças se comportarem, dizendo que criança mal educada o Jack vinha buscar de noite, criança desobediente, criança que não queria estudar, iam ser pegas pelo Jack, o que é bem macabro, já que o Jack, ele não era nenhuma lenda, e sim um serial killer bem violento. Então,
Não sei se faz muito sentido isso daí, aterrorizar as crianças com isso. Tinha um pub que ele era frequentado por pelo menos uma das vítimas do Jack, que ficava na rua comercial. E ele foi mantido e se tornou uma atração gigantesca para os turistas. Em 2015 foi criado o Museu do Jack Stripador, que fica ali no leste de Londres. É bizarro isso, mas eles conseguiram lucrar com uma coisa trágica e, bom, cada um lida do jeito que acha certo. E se pode lucrar com isso séculos depois, por que não, né? Bom, caso grande, caso complexo, mas que eu confesso que eu queria trazer pro canal já tinha bastante tempo, só que, enfim, acabei deixando, sei lá, pra lá e botando outros na frente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se você já leu esse livro do Jack Stripador da Dark Side, me conta aqui também. Eu indico muito, gente, além de ser lindo o livro. Os livros da Dark Side são muito bem feitos. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.